Nós estamos numa pequena salmos de peregrinação para tratar sobre um tema que entendemos ser importante, um tema que estamos sendo confrontados o tempo inteiro, um tema de pressão cultural, de pressão social, e que nós precisamos ter alguma resposta, porque nós estamos sendo acusados já há bastante tempo de que o cristianismo ele é machista, e de que, inclusive, o apóstolo Paulo seria o representante maior do machismo. Existe, inclusive, dentro do movimento feminista, toda uma ala que é contrária aos ensinamentos exclusivos do apóstolo Paulo. Você vai notar que, enquanto algumas igrejas louvam a Deus pelo ministério do apóstolo Paulo, grande missionário, grande fundador de igrejas, alguns movimentos sociais atacam de maneira muito veemente o apóstolo Paulo. E nós queremos, nessa noite, refletir sobre algumas questões importantes a respeito do machismo e feminismo. Então, queremos falar um pouco sobre essa questão e eu espero que, à medida que eu vou expondo, vai ficando claro a posição cristã. Vou fazer aqui uma introdução sobre toda a temática, depois nós vamos fazer uma abordagem bíblica, vamos explicar então o conceito de machismo, feminismo, masculinidade e feminilidade a partir da nossa palavra de Deus, a partir do conceito teológico. Então, vamos começar, já que o tema é polêmico, polemizando ainda mais. Então, deixe-me começar dizendo o seguinte: machismo é pecado. Então, deixe-me começar assim. Talvez, quando nós ouvimos esta asseveração, né? Machismo é pecado, automaticamente vem no nosso coração uma pergunta: e o feminismo, pastor? O senhor disse que machismo é pecado, e o feminismo? Não necessariamente é pecado. Eu disse que é polêmico. O machismo é pecado, o feminismo não necessariamente. E eu quero explicar, eu quero tentar mostrar para os irmãos por que eu me posiciono dessa maneira. Feminismo, meus irmãos, é um movimento. Precisamos entender isso. Ele é um movimento que ele surgiu a partir de 1960 como um movimento organizado. O movimento, ele surge nos Estados Unidos da América e ele surge taxando as mulheres do movimento como sufragistas. Eu não vou estar entrando tanto na história da evolução do movimento feminista, vou apenas trazer alguns lapsos aqui para que os irmãos entendam. Então, você pode depois estudar isso, tem vários livros e tem muito material hoje sobre isso. O movimento feminista, ele é dividido em períodos. Ele é dividido, por exemplo, em ondas, em momentos importantes, em momentos chaves, que é chamado então de ondas. Então você vai ter a ideia do feminismo de primeira onda, feminismo de segunda onda, feminismo de terceira onda. E nós já temos agora alguns acadêmicos afirmando que o movimento feminista também possui uma quarta onda, que seria agora o momento que nós estamos. Alguns concordam, outros não, sobre essa questão da quarta onda do movimento feminista, mas é fato que na história do feminismo ele tem essas ondas. E aquilo que o movimento feminista batalhava, lutava, foi progredindo, foi avançando. O movimento ele vai se tornando cada vez mais radical. Esse movimento levantado pelas mulheres, no contexto social e cultural, ele vai se tornando cada vez mais radical em suas reivindicações, em suas exigências, até chegar aos nossos dias, onde existem algumas exigências ou reivindicações praticamente enlouquecidas por parte de algumas feministas. Então, a primeira onda, ou o primeiro momento, ele está ligado com algumas lutas que são lutas importantes para que a sociedade reconheça a dignidade da mulher. Por exemplo, essa ideia de sufragistas ou sufrágio tem a ver com o direito a votar. Então, são mulheres que estão reivindicando uma posição dentro da sociedade
onde elas tenham o direito de escolher os seus líderes, onde elas tenham o direito de opinar a respeito dos seus governantes. O movimento feminista de primeira onda, quando ele se inicia, esta é uma das principais reivindicações. Não dá para falar de nenhum movimento social de maneira pura. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo movimento que nasce meramente, puramente do contexto social, ele sempre tem motivações egoístas. Porque ele não parte de um ponto de partida cristão. Então ele não parte de uma visão teológica. Então ele sempre vai ter um misto de alguns desvios, mesmo na primeira onda, mesmo no primeiro momento. Você já vai encontrar dentro das sufragistas uma onda de autonomia e de certa rebeldia, já no início. Mas o que elas estão lutando é, de fato, algo justo. A mulher, ela vai estar lutando pelo direito a votar dentro do contexto social, o direito à cidadania. Isso é errado? Não. E nós, como igreja, diríamos, isso não é errado. Direito a cursar na universidade. Direito a fazer um curso de nível superior. E muitas vezes, em alguns países, até de nível básico. O direito ao estudo. O feminismo lutou muito por isso. Lutou para que a universidade fosse aberta, para que as mulheres pudessem fazer o curso que elas bem desejassem, fazer o curso que elas quisessem, estudar aquilo que elas queriam. Porque, em determinado período, a ideia não era apenas que algumas profissões e alguns cursos são exclusivos aos homens. Na realidade, era que praticamente toda a universidade era exclusiva a homens. Toda profissão era exclusiva de homens. Então, começa-se então a um direito a cursar a universidade. Direito de trabalhar fora de casa. Não significa que a mulher tem que trabalhar fora de casa. Eu vou mostrar que isso foi uma consequência. Mas o direito de trabalhar fora de casa, caso haja uma concordância familiar, por exemplo. Caso o marido entenda que sim, caso não haja prejuízos para os filhos, e a mulher quis ter o direito, então, de trabalhar fora de casa. Isso está errado? A mulher está errada em ter o direito de escolher sim ou não em trabalhar fora de casa? Não, isso não está errado. O direito de escolher sim ou não em fazer um curso numa universidade está errado? Não. Ela pode até não fazer. No final das contas, nós vamos notar que o feminismo ele acabou escravizando. A gente vai notar isso aí. Mas o direito em si é justo. Não tem nenhum problema com isso. As consequências que serão trazidas é que é o problema. Então, nada disso é pecaminoso. Por isso que eu comecei dizendo que o machismo, ele é pecado, mas o feminismo não necessariamente. Porque as reivindicações que estão sendo feitas dentro do movimento não é necessariamente pecaminoso. Nós devemos lembrar, meus irmãos, aqueles que já têm uma certa idade aqui essa noite, devem lembrar que a situação da mulher nos anos 60, 70, era uma situação muito complicada. Nós estamos em 2019, talvez nós nem lembremos mais de como era aquela situação de uma completa subserviência da mulher, onde a mulher muitas vezes era inclusive tida e tratada como uma escrava do lar. A mulher muitas vezes era humilhada pelo homem dentro da sua própria casa. Muitas mulheres apanharam severamente de seus maridos na sociedade. Elas eram consideradas inferiores, muitas vezes agredidas e tidas como burras. Por quê? Porque não tinham tido acesso ao mesmo estudo que o homem teve. O problema não é que a mulher era burra, o problema é que ela não tinha as mesmas oportunidades que o homem tinha, que o homem teve. Mas o homem, por ter essa oportunidade, ele acabou em algum momento usando isso para massacrar, para oprimir as mulheres em casa. Hoje ainda acontece de um homem tentar prevalecer de várias formas, como nós vamos notar, em relação às mulheres. É por isso que nós temos hoje algo chamado Lei Maria da Penha, que serve para ambos, para homem e para mulher, mas se você já leu um pouquinho sobre essa lei, sobre a proposta dessa lei,
tem a ver não com uma proposta feita pela igreja. Não foi a igreja que fez a Lei Maria da Penha. Deveria ter sido, mas não foi. Quem fez foi uma vítima. Uma vítima de agressão masculina. A Maria da Penha é uma cearense, e ela foi casada com um colombiano em São Paulo, e o relato dela é que, enquanto ela estava dormindo, seu marido tentou matá-la, deu um tiro e ela se tornou, então, paraplégica. E depois de tudo aquilo acontecer, ela volta para casa e o marido tenta eletrocutar ela. E aí, assim, uma situação complicada com filhos, ela sai de casa com seus filhos e tenta entrar na justiça, até que ela consegue, e aí em 2006 é implantado, então, a lei no nosso país, que é a Lei Maria da Penha, para proteger, então, as mulheres. Então, o que a gente pode notar? Que as mulheres, elas viram a necessidade de se proteger. As mulheres viram a necessidade de se cuidar. Infelizmente, como eu acabei de dizer, a sociedade se calou diante de uma realidade muito difícil na vida das mulheres. A igreja se calou, e aí elas começaram então a ter as suas reivindicações. Então, olhando por esse ângulo, o feminismo, falando do início do movimento em 60, ele não é pecaminoso em si. É uma luta, é uma reivindicação por direitos cerceados. É uma luta contra a injustiça. E nós não podemos ver uma luta contra a injustiça de maneira equivocada. A igreja deveria ter lutado na história para que as mulheres não fossem massacradas, para que as mulheres não fossem assassinadas, para que as mulheres não fossem ultrajadas, porque nós somos o povo da justiça. Nós não deveríamos aceitar um contexto social, um contexto cultural, onde as mulheres têm ou passam por situações tão vergonhosas, deprimentes assim. Mas a igreja nunca teve isso como uma luta sua, a igreja de maneira geral. Parece que algumas vezes a igreja se acomoda à cultura. Parece que algumas vezes a igreja se sente muito confortável em estar no seu templo e não se preocupar com o que está acontecendo fora das portas. A igreja se cala. A igreja se mostra amordaçada em muitas lutas culturais. Injustiças sociais parecem não fazer parte da pregação do evangelho, parece não fazer parte da denúncia por justiça e injustiça. E nós acabamos errando por não fazer isso. A igreja se cala e as mulheres se levantam. Eu usei, inclusive, uma frase no cartaz para essa mensagem. Quando a igreja se calam, as feministas clamarão, fazendo um jogo com a ideia do se as pessoas não clamarem por Cristo, as pedras falarão. E as feministas clamaram e lutaram por si mesmas. Quantos crentes machistas existiram? Isso é uma realidade. Quantos crentes machistas ainda existem? Talvez nós não temos com certeza, não temos como ter certeza sobre isso, mas se a igreja estivesse sido mais ativa ao lidar com a injustiça cultural, política, social, econômica, se nós tivéssemos nos colocado a favor das mulheres que estavam sendo oprimidas, assassinadas, massacradas, não haveria necessidade, talvez, de surgir um movimento chamado movimento feminista de primeira onda. Mas nós não pensamos muitas vezes sobre isso. Nós nos levantamos e criticamos o movimento feminista. E a ideia não é que a igreja deveria ser feminista. Mas a ideia, meus irmãos, é que a igreja deve pregar o verdadeiro evangelho, deve tocar nesses assuntos. E se a igreja estivesse, de fato, combatendo a injustiça, talvez as vítimas não precisassem estar paraplégicas e muitas assassinadas. O movimento feminista não é em si pecaminoso. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Mas ele pode se tornar pecaminoso. E ele se tornou pecaminoso
com suas reivindicações equivocadas e algumas extremadas e radicais, como nós iremos notar. Várias reivindicações do movimento feminista extrapolaram a justiça. Eles queriam ir além da justiça. O movimento feminista se tornou tão extremado que acabou se tornando ou sendo visto como uma revolta contra os homens. Então, o movimento feminista hoje, na atualidade, você pode notar que ele sempre tem uma antítese em relação a todo e qualquer homem. Tem quase que um repúdio ao homem, ao pai e coisas desse tipo. Fazem caricatura dos homens, não veem necessidade alguma da existência dos homens. Muitas dizem, nós não precisamos de homem algum e coisas desse tipo. E às vezes até quando os homens querem ajudar, as mulheres dizem, eu não preciso de você. Então agora eu tenho minha faculdade, eu tenho o meu trabalho, e com esse tipo de viés feminista, acabou-se inclusive a educação e o romantismo, porque você não pode mais abrir a porta para uma mulher, porque ela tem mão para abrir. E ela vai te dizer isso. Você não pode se oferecer a carregar algo pesado que ela está lá, porque ela mesma carrega, e ela não precisa de você. E elas começaram a padecer e a sofrer muito, por causa, então, de uma visão errada, extremista, do que começou sendo boas reivindicações. O movimento feminista ele se tornou extremado, como eu estou colocando para vocês, e começou a fazer reivindicações que extrapolam todo e qualquer conceito bíblico. Então, quando eu falo deste feminismo, eu estou refletindo com os irmãos a respeito do feminismo. Porque muitas vezes a gente pensa que o feminismo é uma coisa só, mas o feminismo tem uma história inteira, e a gente precisa aprender a lidar com isso aí. As consequências do movimento feminista foram muito além das conquistas de direito, muito além. Hoje, como nós vemos, acabou sendo uma luta contra a família tradicional. Acabou sendo uma luta contra todo e qualquer tipo de diferença de papéis no lar. E acabou sendo aí uma reivindicação de igualitarismo pleno na sociedade, onde você deve olhar para a mulher tal qual se olha para o homem. Inclusive, você tem toda aquela luta da ideologia de gênero, que está muito ligada ao movimento feminista agora, que é chamado de quarta onda, porque você simplesmente não se define mais a partir do corpo, não é isso? Então, não importa mais se você nasce do sexo masculino ou do sexo feminino, nesse sentido. O que importa é como você se define. E aí você nota aonde as coisas vão, para onde as coisas desembocam aí. É um igualitarismo tal que é pregado, é um igualitarismo tal que é ensinado, que você na realidade acaba anulando até as coisas mais básicas, que é a diferenciação mais básica, que é a biológica. Então, o que nós precisamos perceber logo de início acerca do machismo e do feminismo? Há uma diferença entre os dois, apesar de a gente sempre falar machismo versus feminismo, machismo e feminismo, mas não é bem assim que as coisas devem se aparecer, devem se mostrar para nós, né? Então elas têm uma outra forma de serem vistas. Então você nunca ouviu falar, por exemplo, sobre movimento machista, já ouviu falar sobre isso? Não, mas você já ouviu falar sobre movimento feminista. Isto nos mostra o quê? Isso nos mostra que eles são, de fato, diferentes. Nos mostra que, quando a gente fala de machismo, nós estamos falando de uma outra categoria. Então, machismo é uma atitude. Machismo é uma atitude pecaminosa. De você se sentir superior à mulher. De você achar que por algumas características e qualidades, você está além da mulher. Isto é o machismo. Então, quando nós pensamos sobre machismo, é importante pensar que machismo, ele não é meramente contrário ao feminismo. Esse é o primeiro ponto que você deve começar a refletir. O machismo, por isso que eu comecei dizendo que ele é pecado, porque ele é uma atitude errada em relação às mulheres. É uma maneira errada de tratar as mulheres. O feminismo, ele desembocou nisso. Hoje ele está assim, mas no início era um movimento de reivindicação por direitos. Então isso aqui é importante de ser pensado. Para não ficar dúvida, o movimento feminista tem ideias que se opõem à Bíblia hoje, que se opõem à doutrina bíblica, e mesmo desde o início, como eu disse, ele não é um movimento puro de justiça. Não há movimentos de justiça puro lá fora. Não existe.
O problema é que às vezes não existe justiça também reivindicada daqui de dentro, onde deveria ter um movimento de justiça pura. O machismo, ele então vai ser um comportamento inadequado para com as mulheres e que as mulheres em determinado momento não aceitam mais. E que em determinado contexto cultural as mulheres decidem lutar contra isso. Lutar contra essa opressão, contra esse benefício masculino. Muitas feministas, quando nós questionássemos o movimento, quando nós a questionássemos, nós temos que estar preparados, principalmente os universitários, para responder a seguinte questão. Quando nós batermos no movimento feminista. Muitas alegam o seguinte, poderiam alegar. Pelo menos nós calamos e fomos... pelo menos nós fizemos alguma coisa. E vocês, que ficaram calados e foram omissos na sociedade? Foi o que a igreja fez? As mulheres estavam morrendo, sendo assassinadas, sem direito nem a voto. O que foi que a igreja fez? Você vai ouvir isso na faculdade. Não adianta simplesmente querer bater no feminismo. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que saber como lidar, você tem que ter uma teologia humilde, inclusive, para reconhecer que muitas vezes nós nos calamos, com aquela ideia de que nós devemos nos restringir ao nosso culto, nós não podemos falar de economia, nós não podemos falar de política, nós não podemos falar de injustiças, e com tudo isso, muitas das vezes nós nos restringimos como igreja e deixamos que a injustiça paire aí no mundo. Mas nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, para fazer uma diferença cultural. Nós, como igreja, fomos chamados para fazer isso. Então, quando você pensar em fazer uma crítica muito severa ao movimento feminista, espere uma crítica muito severa à nossa passividade. Entende o que eu estou dizendo? Então, o movimento feminista também, e vocês? Fizeram o quê? Fizeram nada para esse caso. Porque é muito fácil se colocar na posição de crítica. É muito fácil a gente olhar e dizer, o movimento feminista, mas as conquistas que houveram foi através deles. Foram através delas, mulheres guerreiras que deram a cara a tapa para poder então conseguir alguns avanços. Então o pastor é feminista? Não, tem homens feministas como tem mulheres machistas, né? Existem os dois. Mas não estou aqui a favor do feminismo, eu estou aqui a favor de um equilíbrio ao lidar com o sistema e com o movimento. Porque eu sempre vejo falar de feminismo de maneira desequilibrada. Eu sempre vejo, quando a gente vai falar de feminismo, a gente bate e não faz nada. E não faz nada. A sociedade vai se desfazendo diante dos nossos olhos. E nós não lutamos por direito de ninguém. E depois nós nos vemos nos direitos de criticar. A igreja precisa ser ativa no processo. Você como membro, você como crente, precisa ser ativo a partir da justiça que Deus colocou no teu coração. Precisa fazer a diferença lá. Qual o problema? O problema é que a gente não faz nada, muitas vezes, porque nós não temos uma teologia correta. Nós mesmos somos machistas na igreja. Por que a igreja se calou por muito tempo? Porque estava cheia de machistas. Pastores machistas, diáconos machistas, líderes machistas, professor machista. E se eu for bater no machismo, eu estou batendo em mim, então eu me calo. Por muito tempo a igreja esteve assim. Por muito tempo foi isso que aconteceu. E aí, simplesmente, nós não falamos nada. Não reivindicamos, não fazemos, porque, de fato, é preciso reconhecer que não apenas houveram machistas na igreja, mas que ainda existe machistas na igreja. Isso é preciso reconhecer. E precisamos, então, ter um tratamento sobre isso. Pastor, como é que a Bíblia nos conclama a tratar sobre isso? Então, como eu disse para os irmãos, o assunto é polêmico, o assunto é denso, e eu vou pegar um texto mais polêmico ainda para trabalhar. 1 Timóteo capítulo 2. Abra aí comigo. 1 Timóteo 2, versículo 8. Você diz, rapaz, o pastor acordou polêmico. Não, vamos tratar de textos que a gente precisa tratar, que às vezes a gente não trata. Eu lembro de um determinado pastor, né, dizendo assim: alguém só trata de 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 8 a 15, ou se estiver fazendo uma exposição de todo o livro de Timóteo, que aí não tem como fugir, ou se ele for um besta. Eu não estou fazendo a exposição. Talvez eu seja o besta da vez. 1 Timóteo capítulo 2, versículo a partir do 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade.
Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, eita, com toda a submissão, eita, e não permito que a mulher ensine, eita, nem exerça autoridade de homem, mais uma, esteja porém em silêncio, eita. Versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Que tal o texto? Vamos lá, vamos brincar aqui. Então deixa eu observar alguns detalhes importantes com os irmãos aqui, nesse texto. Detalhes que podem quebrar preconceitos, e até mesmo conceitos. Deve nos levar para uma maturidade maior ao lidar com os textos bíblicos. Talvez você já tenha tido a impressão, se você é mulher, você não disse, lógico, porque tem coisas que a gente tem a impressão, mas a gente fica caladinho na nossa. A gente guarda ali debaixo do tapete. Quando fala de submissão, por exemplo, a maioria das mulheres tem problema, mas não fala. Assim, pastor, eu não entendo muito isso aí não, mas eu preferi não mexer, porque se mexer o negócio fica feio. Não, a gente precisa mexer no negócio. Precisa mexer para ficar bonito, não é para ficar feio não, é para você entender os conceitos corretos. Texto como esse aqui, pastor, só tem certeza que vai pregar aí? Vamos nessa. Então, você mulher talvez já tenha tido essa impressão de que a Bíblia tem certos textos que parecem retrógrada. Rapaz, tem certas verdades na Bíblia, como essas aqui, que parece paternalista, parece machista, parece. Aí quando eu chego na universidade, que vão me acusar de acusar a Bíblia de machista e Paulo de machista, eu respiro fundo e eu digo, não é, mas no coração está lá. Rapaz, eu não sei explicar muito bem isso. É preciso entender que essa sessão, primeiramente, não é direcionada à mulher. Então, vamos parar e entender algumas coisas. Então, esse texto normalmente ele é pregado e só pregado para falar sobre a maneira que a mulher se veste. Já notou isso? Você já deve ter ouvido alguma vez esse texto sendo pregado, dizendo, a mulher se veste com modéstia, e vem. Pronto. Esse texto, normalmente, quando ele é pregado para as mulheres, com o propósito de falar de vestimenta, para falar de beleza, ele é aplicado diretamente a isso. Eu quero que você perceba, esse texto não é destinado diretamente para as mulheres. Então, começa a perceber algumas coisas aí. O versículo 8, que é o primeiro versículo da sessão, ele fala para os homens. O texto começa falando para os homens. Olha o que o versículo 8 diz. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, o que isso nos aponta? O texto começa trabalhando para nós, não a marca da feminilidade, mas a marca da masculinidade. Qual é a marca da masculinidade, pastor? Baseada nesse texto. A marca da masculinidade é ser um homem com vida de oração. É o que o texto está dizendo. Se você quer ser de fato um homem à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, você é um homem de oração. Macho que é macho é homem que ora. É um homem que depende de Deus. Pense nisso. Note os detalhes do versículo 8. Esse homem deve orar em todo lugar. Olha que coisa interessante. Nota como isto vai fazer a diferença na vida de uma família, de um contexto social, de uma faculdade, de uma igreja, onde o homem ora em todo lugar. Onde a esposa deste homem sabe que ele é um homem de oração. Ele é um homem consagrado. Ele é um homem que tem Deus como prioridade da sua vida. E aí, isso vai começando a fazer a diferença na maneira que o próprio homem é visto. Aqui é um combate à visão machista. O
texto diz, ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e brigas. Como assim? Então, aqui tem uma das primeiras dificuldades. Qual é? Erguer mãos santas. Aí você já notou que esse texto é utilizado como base para uma adoração, onde nós temos uma adoração mais fervorosa. É aquela ideia assim, não, essa igreja é muito fria, não levanta nem mão. Essa igreja é muito fria, não bate nem palma. Tem base para levantar a mão? Lógico, daqui. Aí pega Timóteo, levanta a mão. A igreja está em pecado. Esse texto não está falando de culto e de louvor. Por quê? Porque ele está dizendo que o homem deve orar em todo o lugar. Então ele não está dizendo assim, vai na hora do culto você levanta as mãos. Não, é todo lugar. Então você já começa a quebrar a ideia de que esse texto é um texto de adoração. Ele não está trabalhando com o texto de adoração, o período e o momento da adoração. Não é isso. Eu também não estou dizendo aqui que é errado você levantar as mãos, tá bom? Então, às vezes a gente é muito desequilibrado com algumas coisas. Porque tem certos movimentos evangélicos que levantam a mão e então levantar a mão é pecado. Eu gosto muito de John Piper quando ele diz o seguinte, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, quando você está, por exemplo, ali na final da Copa do Mundo, imagina aí, faz tempo, né, final da Copa do Mundo, mas você está lá no final da Copa do Mundo, está lá torcendo e o jogo difícil, chega lá aos 45 do segundo tempo e vai lá um atacante da seleção brasileira faz o gol. Aí você, do jeito que está no sofá, sentado, fica, do jeito que está, gol. É assim que funciona? É assim que funciona? Não. Já notou que tem uma paixão envolvida? Já notou? Então você envolve paixão, envolve amores, envolve afeições. Mas é interessantíssimo como, muitas vezes, a gente tem a ideia de que no culto não pode, né? No culto não tem sentimento, no culto é só letra. Você lê e repete a letra. E se fechar os olhos, lembrou Ana Paula Valadão, está tudo errado. Desequilíbrio, pessoal, isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio na adoração. Então deixa eu te libertar, pode fechar os olhos, tá bom? Pode... Não tem problema de você se expressar na adoração. Você não pode ficar dançando o tchan aqui na igreja. Mas você se expressar não tem problema nenhum. O texto fala sobre, então, essa ideia dos homens levantar as mãos. Mas nota, não é levantar as mãos dos santos. É levantar mãos santas. E a palavra santa pode trazer a ideia de pureza aqui. Então, mãos puras. Mãos sem pecado. E a ideia aqui, meus irmãos, é trazer um símbolo para serviço, para trabalho, para força do homem. Então, o que Paulo está ensinando é que o homem não deve usar as mãos para causar ira, para contendas, para facções, para as brigas, mas que as mãos dos homens devem ser mãos consagradas. Tudo que ele for fazer deve ser feito mediante uma vida de pureza, uma vida de santidade, ou coisas desse tipo. Então, esse levantar mãos santas não significa meramente que é na hora de orar você levantar mãos santas, mas uma vida consagrada ao Senhor, seus atos, suas atitudes. Quando você se coloca na presença de Deus, todos os seus atos e atitudes são atos que glorificam a Deus. Então, nós podemos pensar normalmente que o homem, ele tem sido definido dentro do machismo pela sua prevalência biológica, prevalece nele músculos, e muitas vezes ele é marcado por isso. Então ele impõe as coisas pela sua força. Então ele está casado com uma mulher, e normalmente a mulher não é mais forte do que ele, mas acontece, né? Mas normalmente não é, e aí ele impõe às vezes através do símbolo das mãos, da força. As mãos do homem não devem ser usadas para bater, para causar dano, para causar medo. As mãos do homem devem ser usadas em prol de Deus, em prol da pureza, em prol da santidade, em uma vida consagrada. Como o homem crente deve usar as suas mãos. Quando nós entendemos isso, meus irmãos,
quebra um símbolo muito forte do machismo, que é a imposição pela força do homem. É interessante que, normalmente, quando nós falamos de reuniões de oração, por exemplo, de maneira geral, de vigílias, programações que envolvem oração, semana de orações nas casas, nas famílias, a maioria das pessoas que compõem os grupos são mulheres. Já notaram isso? Notaram? Quem são os líderes de oração da minha igreja aqui, da igreja que eu faço parte? Quem são os líderes? Levanta a mão aí, por gentileza. Quem são os líderes de oração da minha igreja? Toinha e Lúcia. E aqui não é para envergonhar os homens, é para chamar a atenção nossa. Porque normalmente se volta para as mulheres. Parece que é um ministério feminino. Né? Oração, não pastor, oração é coisa de mulher. Coisa de homem, é construção. Nosso negócio é outra coisa. Chama a gente para capinar ali, chama a gente para carregar pedra, para pintar os muros. E é coisa de macho. Orar? Não, pastor. É por isso que Paulo está dizendo. Vocês inverteram tudo. Por isso que são machistas. Que inverteram tudo. Quem foi que disse para vocês que oração é coisa de mulher? A cultura. A cultura criou essa ideia. E a cultura vai criando os brucutus de pessoas que pensam que as mãos dos homens é apenas para colocar força. Não, porque a mulher não pode colocar força, então a função do homem é colocar força. Não, a função das mãos do homem é mãos consagradas, santificadas, mãos que glorificam a Deus, que trabalham para Deus, mãos que se juntam em oração. Começa a ver que a Bíblia vai transformando a nossa identidade de homem. Paulo está quebrando aqui o paradigma. Está dizendo que na igreja, homem que é homem deve fazer parte do culto de oração. Homem que é homem ora. Ora em casa e ora em todo lugar. Então, a força dos homens está nos joelhos dobrados. Olha onde é que está a força dos homens na Bíblia. Preste atenção. A força dos homens está na sua vida consagrada. Não está nas suas mãos, que é utilizada para prevalecer, para bater, como aconteceu durante toda a história. Só numa vida de consagração. Esta visão começa então a quebrar todo o pensamento machista que possa existir dentro de igreja. Paulo começa a repensar a identidade do homem cristão. Não é por acaso que o maior homem da história, se você ler, por exemplo, a ênfase do Evangelho de Lucas, o maior homem da história foi Jesus, e Jesus era um homem de oração. Se você criar um estereótipo de homem, não a partir da Bíblia, mas a partir da cultura, sabe o que vai acontecer com você? Alguns homens da Bíblia vão aparecer pouco efeminados. Vai dizer, rapaz, não está parecendo muito esse homem não. Vamos dar um exemplo aqui. Lembra de Jacó e Esaú? Quem é o homem dos dois? Homem que é homem é Esaú. Por quê? Caçador, meu amigo. O homem é fera. O homem vai para o meio do mato, tem as mãos calejadas, sabe usar arma, porque coisa de arma é coisa de homem. Né? Esaú, então, e Jacó? Não, o bichinho do Jacó, delicado, sensível. Não, até para cozinhar, quem tem que dar a carne é a mãe. Então, não, Jacó não é homem. Quem está nos fazendo enxergar a Bíblia assim? A cultura. Jacó é homem com H, viu? Muito macho. Tem filhos, é um dos patriarcas. Interessante que quando você pega Abraão, Isaac e Jacó, nós não viemos dos machistas, nós viemos do Jacó. Daquele que você acha que é menos homem, foi de lá que nós viemos. Deus escolhe ele é muito homem. O problema é que a gente está enxergando e definindo o homem de maneira errada. Nós estamos olhando para os homens de maneira completamente equivocada. A cultura nos ensina a fazer isso. Por isso que nós não combatemos lá quando os homens acabam se sobressaindo das mulheres através da força e coisas desse tipo aí. Então, esta visão que precisa ser combatida, essa visão machista, Paulo está nos fazendo repensar tudo isso aí. Homem
tem aprendido pela cultura que deve impor as coisas. É interessante que o texto vai dizer o seguinte, no versículo 8, levantando mão santa sem ira e sem animosidade. Animosidade é briga. A ideia aqui, por isso que não tem a ver meramente com adoração, tem a ver com a vida dele como um todo. Tem a ver com levanta mãos santas no sentido de que tudo que você for fazer, não faz as coisas, não ganha as coisas com briga. Não vai ganhar as coisas, não vai se impor através da ira. O texto está falando aqui da vida do homem como um todo, daquilo que define o homem. Mas é interessante parar para pensar que por muito tempo os homens entenderam que é através da briga que a gente prevalece, é através da briga que as coisas funcionam. O homem aprendeu que ele precisa impor seu peitoral, seu bíceps, e é isso que vai fazer com que as coisas funcionem. Paulo diz, um homem de Deus deve aprender a resolver as coisas com atitudes, com atos completamente diferentes deste que a cultura está nos ensinando. É isto que quebra o machismo dentro de uma cultura. Mãos puras, sem raiva, sem força, sem briga. Como é que a gente resolve as coisas entre nós, homens? Reunião de homens. Como é que a gente resolve? Sessão de igreja. Como é que a gente resolve em casa as coisas? Então a gente está num trânsito, por exemplo. Aí um carro cortou o outro. Aí você diz, rapaz, quem foi que me cortou? Aí você vê que é um homem, não é uma mulher. Porque se fosse uma mulher, você já aliviava. Mas às vezes não, né? Mas é um homem, não. Se é um homem, ele vai ver. É um homem, é homem. Se é homem, então está fazendo isso por quê? E aí nós já queremos resolver a coisa na tapa. Espera aí, meu amigo, como é isso aí? Quem disse que você pode fazer isso? A gente tem aprendido que homem resolve as coisas assim, pessoal. No decorrer da história, a gente tem aprendido. O homem é assim, o homem prevalece é desse jeito. Por que a gente gosta tanto do UFC, hein? Eu queria saber quantas das mulheres da igreja, levanta a sua mão, assinou o canal Combate. Mas homem gosta, meu amigo. Homem gosta. Por quê? Eu não estou fazendo uma crítica que você não pode gostar do UFC. Estou só dizendo como a gente está culturalmente voltado para vencer as coisas assim. A gente gosta de vencer as coisas assim. A gente gosta que as coisas se prevaleçam assim. Isso é problemático, meus irmãos. Resolver as coisas por ira, por briga, por mãos que se levantam contra a outra pessoa, contra a dignidade de outro homem, contra a dignidade de outra mulher. A Bíblia é contra os machões. Se você tem aprendido a ser machão, se seu pai te ensinou isso, ele não está sendo bíblico. Não é bíblico. Para pensar sobre isso. Isso muda muita coisa na cultura ou não muda? Isso começa a quebrar muitos paradigmas em relação ao que o homem faz, como o homem prevalece, como o homem vence ou não faz. A Bíblia começa a tratar sobre os homens, versículo 8. O texto que as mulheres rejeitam tanto, talvez elas vão começar a gostar um pouco mais a partir de agora. Versículo 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em trajem decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, Paulo deixa agora por um instante os homens e ele diz, vamos agora tratar com as mulheres. Então, eu gosto sempre de dizer, ideologia de gênero, igualdade aqui, ideologia não, igualdade. Igualdade de gênero, tratei com o homem, vamos tratar com as mulheres agora, né? Vamos deixar as coisas equilibradas, né? Então, o que significa esse da mesma forma? Aqui começa o versículo 9. O homem apanhou, agora vamos trabalhar a identidade da mulher. Paulo vai trabalhar o seguinte, olha que coisa interessante. O homem normalmente define a sua identidade pela sua biologia, pelo seu corpo, não é assim? Pela sua força. E ele vai dizer a mulher também. A mulher se define pela sua identidade, se define pela sua estética. Isso aqui é muito interessante. As mulheres têm definido a sua identidade pelo seu corpo, pela sua beleza. E muitas vezes as mulheres prevalecem pela sua sexualidade ou sensualidade.
Se a força do homem está no punho, a força das mulheres está no corpo inteiro. E elas sabem muito bem utilizar o seu corpo para que elas consigam algumas coisas. Não é por acaso que o movimento feminista, o movimento feminista mais moderno, mais radical, ele afirma que as mulheres não devem submeter à imposição da estética masculina. Isso é um brado moderno, né? Então, assim, olha, como é que os homens gostam das mulheres? As mulheres fazem o contrário, né? Então, tudo que o homem gosta, tudo que é feminilidade, tudo que chama atenção, faz o contrário. Por isso você vai notar esse movimento feminista radical, pregando que a mulher deve deixar, por exemplo, os pelos do corpo crescer. Aqui não é Assembleia de Deus, é feminismo. Que a mulher não use sutiã, por exemplo. Então, assim, marchas dos sutiãs. Se você colocar lá na internet, você vai ver lá o negócio lá. Então, as mulheres, no meio da faculdade, aí estão reclamando que Bolsonaro cortou verba. Porque tem marcha do sutiã dentro do negócio. Aí coloca lá o sutiã e sai todo mundo marchando lá com o aval do professor orientador de humanas. Que coisa linda! O trabalho da marcha dos sutiãs. É maravilhoso. Porque o sutiã oprime, a gente quer liberdade. É isso que está acontecendo aí. Para falar o mínimo do que está acontecendo, né? Não faça mais chapinha nos cabelos. Se você gosta disso, isso é opressão masculina. E as mais radicais têm a marcha dos absorventes. Tá lá, não inventei nenhuma delas. A mente criativa para inventar isso não foi a minha, foi outra. E o que é a marcha dos absorventes? A mulher não deve usar absorvente. A mulher deve deixar o fluxo correr naturalmente. E sair na rua, ir em qualquer lugar, ir para a faculdade, e fazer o que quiser. Porque os homens estão achando ruim, é? Estão achando ruim? Eu faço do jeito que eu quero, o corpo é meu corpo, minhas. Movimento feminista enlouquecido. Loucura. Imposição masculina. Imposição masculina. Tudo que for imposição masculina. É interessantíssimo isso aqui, ó. Porque em nome de ser uma antítese, em nome de se livrar do homem, a mulher se tornou escrava do homem. Porque assim, olha como o movimento feminista é dependente. Tudo aquilo que o homem gosta, eu faço o contrário. Então, a tentativa era me libertar dos homens, né? Então, os homens fazem o que eles querem, eu faço o que eu quero. Só que a mulher nunca conseguiu isso, porque agora ela fica atrás da opinião do homem para fazer o contrário. Ou seja, se tornou escrava novamente. E fica lá o tempo todo sendo um movimento de revolta, um movimento de rebelião, um movimento de revolução. Perceba que as feministas, elas erram o alvo por pensarem que a sua identidade simplesmente está em contrariar as expectativas estéticas masculinas. Mas o detalhe é que a Bíblia já dizia isso. Se você nota o versículo 9 e 10, é exatamente isso. Mas a Bíblia não está usando o extremo absurdo que o movimento feminista expressa. Mas Paulo já disse que as mulheres em trajem decente se ataviam com modéstia, com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. A ideia é: o seu ponto de referência, mulher, não seja o homem. O seu ponto de referência não pode ser esse. É o que o movimento feminista não percebeu. Quis se libertar do homem, mas nunca conseguiu. Sempre está debaixo das opiniões masculinas. Mas a mulher cristã, ela tem um outro ponto de referência para a sua vida. E o ponto de referência é Deus. É aquilo que Deus diz. Mulheres, não se vistam para agradar a homens. Não se vistam de maneira sensual. Não se vista para chamar a atenção. Por que isso aqui é importante? Porque no primeiro século, quando isso estava sendo escrito, os homens daquela época, eles gostavam de outros homens. Basta você ler aí o primeiro século para você entender algumas coisinhas. Homens casados tinham seus boys. Eles tinham sempre um outro homem que ele dizia assim: esse homem aqui é o meu homem do prazer. E essa mulher aqui é só para procriar. A mulher serve para procriar. E prazer?
fora, com o mesmo sexo. Então isso aconteceu dentro de todo o contexto romano. Então para a mulher casar naquele contexto não tinha homem. Por quê? Porque os homens estavam com os outros homens. Parece um pouquinho no nosso contexto, né? A gente já tem escutado aqui algumas mulheres dizerem, pastor, falta homem. Eu disse, falta mesmo, sempre faltou. Não se preocupe com isso, não. Sempre faltou, mas Deus vai providenciar alguém. Então, as mulheres faziam o quê, então? Para chamar a atenção, o que elas faziam? Elas, então, começavam a se vestir. Começavam a colocar ouro, começavam, então, a se mostrar sensual, sexual, para tentar atrair os olhos dos homens para conseguir um casamento. Era isso que estava acontecendo ali, dentro do contexto do primeiro século. Então, Paulo diz, não, o ponto de referência está errado. Vocês estão se vestindo assim para quê? Para chamar a atenção dos homens, para conseguir um casamento. O ponto de referência está completamente errado. A mulher, ela se veste para Deus. Ela se veste para a glória de Deus. Ela não vai para frente do espelho para olhar se ela está bem no perfil. Ela não vai fazer isso. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada se de fato Deus está se agradando dela. Deus está se agradando da sua vestimenta. Então nota o que está acontecendo aqui. O problema, meus irmãos, do movimento feminista é que muitas vezes ele acabou acreditando que as mulheres elas só se vestem por causa dos homens. Elas só se vestem para chamar a atenção dos homens. Mas o problema é que muitos disso que Paulo está dizendo aqui é problema de ego no coração das mulheres. As mulheres, elas gostam de serem vistas, muitas delas, né? Falando aqui num contexto geral. Gostam de ser admiradas. Talvez você conheça mulher assim. Gosta de se sentir gostosa. Gosta de que homens a desejem. Tem mulheres que só se sentem bonitas se homens estiverem olhando, apreciando, cantando. Elas mesmas se vendem como objeto numa vitrine, se vendem como um pedaço de carne. As mulheres mesmas, elas degradam as outras mulheres, elas se vendem como um objeto sexual para o homem. Note que o problema não está meramente nos homens, mas o problema está no coração das mulheres, e de muitas mulheres. Muitas mulheres, porque quiseram enriquecer, venderam seus corpos para Playboy. O que é Playboy? Uma revista para o prazer masculino. Mas paga, dá dinheiro. Muitas atrizes, por conta do entretenimento, vendem seus corpos. Aparecem nuas, semi-nuas, outdoor, propaganda o tempo todo. Por quê? Dinheiro. Dinheiro. Mercadejaram o que não poderiam mercadejar, o seu corpo. Então as próprias mulheres estão se denegrindo dentro desse contexto. O feminismo, meus irmãos, ele acaba sendo extremado porque ele acaba com a feminilidade da mulher. Então, olha o que acontece. O feminismo, quando ele deseja ser contrário a todas as expectativas masculinas, as mulheres começam, então, a acabar com a sua feminilidade, para não agradar mais os homens. O que é irônico em toda essa história é que essas mulheres, desses grupos feministas radicais, o que acontece? Depois de lutar tanto contra os homens, a aparência delas agora está muito parecida com a dos homens. Olha que curioso. Então elas não queriam, elas tinham uma aversão à opressão masculina. Mas agora elas começam a se parecer muito com homens. Você pode notar que muitas do movimento feminista têm cabelos curtos, se vestem como homens. Você vai notando assim, praticamente as mesmas características que você encontra dentro de um homem. Note, quando Paulo fala dos homens, ele fala dos braços. Não foi isso que nós vimos? Não fala das mãos. Figura, como eu coloquei, da atitude, da força. Ele diz que a atitude do homem seja uma atitude santa, marcada por uma vida de dependência, marcada por uma vida de oração. Da mesma forma que a mulher não seja sua sexualidade. A identidade dela não seja marcada pelo apelo sexual, seu apelo ao corpo, a ênfase na beleza. Que elas não tenham sua identidade resumida ou marcada por esse aspecto tão leviano.
Onde está a marca da feminilidade? O texto vai nos dizer que a mulher cristã seja sensata. O texto vai dizer, ela se veste com modéstia, porque ela tem bom senso, ela é sensata, ela é equilibrada. Em outras palavras, Paulo está falando de mulheres sábias, de mulheres que pensam, que usam a sua mente de maneira correta, equilibrada. Paulo convoca as irmãs para pensar. Paulo, por 2 vezes falando das mulheres, fala de sensatez, de usar a mente de maneira ativa, efetiva e de maneira correta. Se você notar, perceber comigo, você vai ver aqui no versículo 9, né? Da mesma forma que as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia e com bom senso. E no final, no versículo 15, é dito, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e com bom senso. Então Paulo está falando da mente aqui, caráter da mulher e de uma mente efetiva, ativa. Paulo convoca as irmãs, então, para pensar. Esta é a ideia de sensatez. O insensato na Bíblia é o tolo, é contrário do sábio nas Escrituras. Aquele que diz no seu coração, por exemplo, no Salmo 14, não há Deus, é o tolo. Ele não pensa direito, não consegue raciocinar de maneira correta, não consegue fazer uma boa leitura do mundo. Mas Paulo diz, as mulheres cristãs pensam. As mulheres cristãs são sensatas. Elas não invertem seus valores. Elas não se deixam iludir pela cultura, pela sociedade. Elas são equilibradas. Elas têm a sua referência, de fato, onde deveriam ter. São mulheres inteligentes. Não falta à mulher capacidade racional. Interessante isso aqui. Isso também quebra um conceito da época do primeiro século. No primeiro século, o lugar de mulher era no templo. Você vai encontrar, por exemplo, templos como o templo da deusa Diana, templo de Ártemis, onde as mulheres estavam no templo orando, cultuando. É isso que as mulheres faziam dentro daquele contexto. Elas estavam dentro dos cultos pagãos, dentro de uma liturgia pagã, dentro daquele contexto e período. Então, orar naquele contexto era coisa de mulher, porque quem orava naquele contexto eram as sacerdotisas dos templos. Por isso que Paulo está quebrando aqui todo o contexto cultural. Orar é coisa de homem. A cultura está ensinando que orar é coisa de mulher, mas eu estou dizendo que orar é coisa de homem. E Paulo agora vai quebrar um outro estigma que está sendo trabalhado aqui no texto, quando a ideia era que, por exemplo, você não encontra na história da filosofia mulheres filósofas. Já notou isso? É Sócrates, Platão, Aristóteles. Quando você estuda, por exemplo, os filósofos pré-socráticos, a turma aí que gosta de filosofia sabe do que eu estou dizendo aí. Aí você encontra um bocado de nome esquisito, nenhum de mulher. Você diz, por quê? Os filósofos medievais. Você diz, os filósofos do primeiro período até o 5º século. Filósofos em todo um contexto medieval. Agostinho, Santo Tomás de Aquino porque pensar não é coisa de mulher. Naquela cultura, interessante que o próprio Aristóteles dizia isso. O próprio Aristóteles, ele trata a mulher como um ser que não pensa. Então aquela cultura era esta, meus irmãos. Era uma cultura onde filosofia, pensamento, primeira categoria não é coisa de mulher. Mulher é coisa de terceira categoria. Era assim que eles tratavam religião, por exemplo. E o que Paulo está dizendo? Pensar é coisa de mulher. O que Paulo está dizendo é, mulher tem bom senso. Mulher usa a sua inteligência. Mulher usa a sua cabeça. Olha como é que a Bíblia está falando da mulher aqui. Olha a ênfase que está sendo dada aqui. Paulo está conclamando as mulheres a usarem a sua mente. Em outras palavras, mulheres não são apenas corpinhos bonitinhos. Mulheres não são apenas objetos sexuais. Mulheres não são sem cérebro. O John Piper, ele escreve um livro onde ele vai fazer uma crítica, um outdoor, onde estava fazendo uma propaganda lá de um determinado produto nos Estados Unidos, e aparece uma mulher no outdoor sem cabeça,
Só o corpo dela sem cabeça. Ele diz, o que é que isso significa dentro da nossa sociedade? Que mulher não tem cabeça. Significa que mulher é só corpo. Significa que mulher serve junto de uma carteira de cigarro para você comprar o cigarro. É só o corpo. Já notou quantas propagandas de cerveja tem mulheres sensuais? A mulher é tratada como pensante ali, ela está pensando em alguma coisa? É uma mulher inteligente? É uma mulher equilibrada? Poderíamos dizer que é uma mulher sensata? De jeito nenhum. A cultura faz isso. Olha que coisa interessante. A cultura trata as mulheres assim e dizem que nós é que não reconhecemos as mulheres. Quando a Bíblia, na realidade, trata as mulheres como sensatas, inteligentes, equilibradas, moderadas, sábias. Este é o conceito bíblico de mulher. Nota como isso quebra todo qualquer conceito cultural. Paulo afirma que a vida das mulheres cristãs não é marcada apenas pela mente, mas é marcada também por boas obras. Notaram isso no texto? O texto vai falar aí que, versículo 10, porém com boas obras. Então, qual é a ideia que o apóstolo Paulo começa a desenvolver e tratar aqui? É a ideia de mulheres produtivas. Boas obras aqui, normalmente nos remete à ideia de salvação por obras, ou coisa desse tipo. Mas a ideia não é meramente essa. A ideia é que mulheres usam as suas mãos para glorificarem a Deus, para abençoarem a outros, para fazer o bem a outros. Lembra de uma mulher que usa muito as mãos para abençoar a sua família, para abençoar várias pessoas no seu contexto? Lembra de alguém na Bíblia? Provérbios 31. Aí você lê Provérbios 31 e você não entende. Mas o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que aquela é uma mulher equilibrada, sensata e que usa as suas mãos para o bem da família. Ela constrói um lar, ela abençoa a sociedade, ela abençoa o seu contexto. Inclusive ela trabalha fora. Está lá no texto, fui eu que inventei não, nem escrevi a Bíblia. Está lá. É a mulher que está fazendo negócios. Ela tá negociando com os mercadores da época. Então olha olha como a Bíblia retrata uma mulher. A mulher não pode trabalhar fora. A Bíblia diz isso desde Provérbios, que ela pode. Está lá. Foi a gente que não percebeu ou não fez uma leitura correta. Mas está lá. O que a mulher não pode é menosprezar o seu lar. O que a mulher não pode é rejeitar aquilo que de fato é prioridade em sua vida. A gente vai tratar sobre isso no próximo culto. Então, a mulher é tratada assim, como aquela que abençoa com as mãos. Nota a comparação. O homem é tratado como aquele que usa as suas mãos para o bem, não é isso? Usa mãos santas. Ele não vai ganhar as coisas com briga. Ele não vai prevalecer pela força. O que o texto diz, a mulher também não vai prevalecer pela sua força, pela sua biologia. Não vai. A mulher vai prevalecer como? Ela vai usar suas mãos para abençoar, para fazer o bem. Ela é equilibrada, ela usa a mente e ela usa as mãos para o bem. É o que o texto está nos trabalhando aqui. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Veja o que o versículo diz, né? Como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Piedosas, o que significa isso? É contrário ao ímpio. Então são santas, vivem para agradar a Deus. Mulheres piedosas, homens santos, sinônimo, mesma coisa. Está tratando a mulher aqui com as mesmas características básicas dos homens. O referencial da mulher na piedade é o Senhor e não o homem, e nem ela mesma. O movimento feminismo tira o referencial do homem e faz com que a mulher se redefina. Eu defino quem eu sou, a minha própria identidade. Mas a Bíblia diz que quem nos define é o Criador. Se for o homem, ela se veste e vive para ele. Machismo. Ele pode nem ter percebido, mas eu não sei se os homens sabem que existem mulheres muitas vezes machistas, né? Existem mulheres defendendo uma visão desequilibrada do papel delas mesmas. E se o referencial for a própria mulher, ela vai começar a dizer: quer saber, eu não estou nem aí para aquilo que os homens pensam, deixe de pensar. Feminismo. Está vendo que você cai nos extremos? Se você vive como referencial masculino, você é dependente dele. Aí você monta um sistema para sair dessa dependência. E você se torna uma feminista. E aí você não está mais nem aí para eles. Desequilíbrio em tudo isso. O cristianismo, ele liberta a mulher. E essa libertação só é possível quando o referencial é Deus. Quando ela é uma mulher de fato piedosa.
Então perceba aqui, o homem tem que ser santo e a mulher precisa ser piedosa, precisa ser santa. O homem usa a sua força para as disciplinas espirituais, para ter uma vida de oração. Ele não vence pela ira, ele não vence pela briga. A mulher usa a sua força, usa aquilo que Deus deu a ela, os benefícios biológicos também, para boas obras. Ela não vence pelo charme, ela não vence pela sexualidade. O homem deve servir com mãos santas, atitudes que glorifiquem a Deus. A mulher deve servir com boas obras. Então, segundo Paulo, o homem está acima da mulher por conta da sua força física, por conta das suas mãos? Tá? Segundo Paulo? Não. A mulher está acima do homem por conta dos seus benefícios corporais, por conta da sua estética, está? Não. Nota que Paulo está equilibrando aqui. Eu não sei se eu encerro aqui ou eu vou para os versículos de 11 em diante, né? A parte que talvez vocês queiram ouvir. A mulher aprende em silêncio, né? Vês? Acho que os irmãos estão cansados, né? A mulher aprende em silêncio, em toda submissão. Vamos entender isso aqui. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, nota o efeito aqui. O versículo 8, como eu disse, fala do homem, o versículo 9 fala da mulher, e agora, a partir do versículo 11, você vai ter Paulo falando do homem e da mulher. A partir de agora ele vai trabalhar isso aí, ele vai tratar agora os dois juntos dentro do processo aí. O primeiro ponto que nós precisamos observar aqui, precisamos entender, é que essa passagem, ela se torna complexa para entendermos, complexa para os nossos dias, para os nossos ouvidos modernos, por conta de uma palavra que aparece aqui, de uma expressão. Qual é? Essa expressão autoridade de homem, que aparece no texto. Quando nós vamos ver aqui, não exerça a autoridade de homem. Normalmente nós pensamos autoridade, e aqui está a chave para entendermos melhor esse texto, como aquele que manda. Esse é aquele que tem autoridade, aquele que dá ordens. Mas isso é um equívoco na leitura que nós estamos fazendo. Nós estamos lendo a autoridade a partir da nossa época, a partir de Michel Foucault e toda essa turminha aí. Estamos lendo as escrituras afetadas por essa dialética de classes aí que o marxismo trabalha. Um grupo dominando o outro. Homens superiores às mulheres. Se você ler esse texto na sua faculdade, é isso que eles vão entender na cara. Autoridade de homem, que é isso? Que é isso? Que autoridade é essa que homem tem, que mulher não tem? Ou não é assim que normalmente se lê? E se arranha ao ler o texto. Mas perceba como nós deveríamos ler esse texto. A posição do homem, a posição de ensino, é uma posição de serviço. Logo, o que Paulo está ensinando é que os homens devem servir às mulheres. Posição de autoridade na Bíblia, posição de alguém que está em algum cargo elevado, é aquele que serve. O maior dentre vocês é aquele que serve. Então, meus irmãos, o que Paulo está trabalhando aqui é a ideia de uma posição não por conta de um cargo, de uma autoridade, de quem manda. A ideia não é basicamente essa, mas a ideia é serviço, é aquele que está servindo. A posição de ensino é uma posição de serviço. E é a maneira que Deus quer que o homem sirva a mulher, cuide dela. A posição do homem ao ensinar é uma posição, de fato, de utilidade na vida da mulher. Perceba como isso muda algumas coisas, muda algumas percepções que nós temos. Normalmente, quando uma mulher está lutando pela posição de ensinar, não é porque ela simplesmente quer cuidar. Porque ela tem também várias maneiras de cuidar. A briga é só por posição, não é assim? Pastor e pastora, às vezes a briga é só por posição. É para quem manda, é para quem está à frente. A gente precisa perceber um pouco o que está acontecendo aqui. Os apóstolos brigaram por isso. Quem é o maior entre nós? E Jesus diz o que serve. Então Jesus colocou os homens numa posição de servir mais. Jesus colocou os homens numa posição de cuidar mais.
das mulheres. Vão precisar se esforçar muito mais. Porque, preste atenção numa coisa. Se Deus nos deu a incumbência de ensinar, Deus quer que você ensine. Para ensinar, você vai precisar ralar. Vai precisar estudar muito, se preparar muito para cuidar da sua esposa, para cuidar das mulheres, para ser útil na vida delas. O versículo 13 é muito interessante. Qual é a ideia do versículo 13? Ele nos lembra da história de Adão e Eva. E a ideia é que Adão foi criado por Deus para cuidar de Eva, para protegê-la. Mas o que Adão fez? Existe inclusive um livro chamado O Silêncio de Adão, que quando Eva estava sendo tentada, quando você traduz o texto diretamente do hebraico, a ideia é que Adão estava do lado de Eva e não fez nada. E ele viu a mulher dele sendo enganada. E o que foi que ele fez? Nada. Nada. Foi omisso. Ele estava lá para protegê-la. Mas o que Adão fez? Ele sabia que ela estava errada, sabia que estava sendo enganada, mas não fez nada para impedir. No contexto atual, que as mulheres não deixam mais ser ensinadas, então o homem às vezes vê que a mulher está sendo errada e diz assim, pois vá, quebra a sua cara, faça. Porque as mulheres não aceitam mais serem cuidadas, amadas, protegidas. Elas estão lutando contra aquilo que é bom para elas. Elas estão lutando não por conta de cargos e posições, mas elas estão lutando ou sendo contrárias a serem amadas, serem protegidas. Eva caiu no engano, foi essa a consequência. Foi enganada. Não é porque a mulher é mais fácil de ser enganada. É porque o homem estava lá para não permitir isso. E ele não faz nada. Ele não assumiu a sua responsabilidade, ele silenciou. Ele não serviu a Eva como ele deveria. Eva é responsabilizada por Deus. Nós vemos isso no texto. Mas quando Deus surge no jardim, quem é que ele chama para prestar contas? Adão, vem cá. Foi o que aconteceu. Responsabilidade de quem? Adão. A terra é amaldiçoada por quê? Por causa do pecado de Adão. Adão era responsável. Eva tem suas consequências. Ela é responsabilizada. Mas Adão, muito mais. A ideia do texto de Timóteo, meus irmãos, é: o homem não caia no mesmo erro de Adão. Ele ensine, ele assuma uma posição de não permitir que a sua esposa e que outras mulheres estejam falhando, caindo, errando, e ele não cuide. Ele não seja egoísta. Esta é a ideia. Ele assuma a responsabilidade de ensino e serviço. Essa responsabilidade foi dada para ele porque ele é mais forte ou coisa do tipo, porque ele é mais beneficiado biologicamente do que a mulher, certo? Foi por isso? Não, porque ele tem benefícios biológicos, mas a mulher também tem. Não foi isso que nós vimos? Ele deve tomar aquilo que o diferencia da mulher e usar para a glória de Deus, a sua força para a glória de Deus. Assim como também a mulher deve usar aquilo que a diferencia para a glória de Deus. Esse texto, meus irmãos, não é meramente para as mulheres. A gente usa às vezes para calar a boca de uma mulher. Às vezes na igreja é usado assim, calar a boca. Por quê? Porque a mulher na igreja é caladinha. Aqui é assim que funciona. Mulher aqui não fala. Mulher aqui é só sim, senhor. Não é isso que o texto está ensinando. Não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo, olha, foi dado ao homem uma incumbência, uma responsabilidade dada por Deus. Isso deve pesar em nós muito, muito. Foi dada uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Cuidar, proteger. E isso está de acordo. Olha como isso é interessante, como é belo, como a estrutura é coerente. Então o homem ensina, como está sendo estruturado aqui, ele assume essa autoridade de cuidado e ensino dentro da própria igreja, porque essa estrutura de ensinar, cuidar, também já é a estrutura da família. Uma coisa leva para a outra. Não faz sentido o homem ser autoridade em casa, no sentido aqui de cuidar, proteger, zelar a esposa, e quando chega na igreja os papéis se inverterem. Então há uma coerência no processo. Então aqui não é um Deus... Se fosse o contrário, havia incoerência.
Havia incoerência. Então você chega em casa, por exemplo, a mulher é pastora do homem. E o homem é o sacerdote dela em casa. Como é que funciona isso aí? O homem diz, vamos fazer assim, vamos não, porque eu sou pastor, vou lhe disciplinar. Funciona. Então é simplesmente uma linha lógica, coerente. Quando começa lá em Adão, está falando do casamento deles. Quando está falando aqui, está falando do ensino. Então é uma linha lógica, coerente. Deus não está quebrando o raciocínio. Deus não está dizendo que Adão era superior. Deus não está dizendo que o homem é superior intelectualmente, por isso ele ensina. Às vezes eu tenho a tendência de achar até que é o contrário. E agradecer a Deus porque ele permitiu que a gente ensinasse, senão a mulher roubava era tudo. Então, o que acontece? A gente olha para isso e a gente tem um alerta para as mulheres. Qual é o alerta? Mulher, se deixe ensinar, se deixe ser cuidada, se deixe ser amada. Cuidado com essa rebeldia toda contra os homens. Cuidado com isso. O que o texto nos diz nesta posição de ensino é para cuidar de você. É para evitar muitas e muitas e muitas dores de cabeça para você. Só sabe, meus irmãos, o que é o ministério pastoral? Quem está. E eu digo do fundo do meu coração, que apesar de ser uma excelente obra, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Eu louvo a Deus por poupar minha esposa disso. Porque só eu sei o que eu já levei na minha cara. Só eu sei o que eu já sofri, só eu sei das lágrimas que eu já derramei no ministério, só eu sei quantas noites de insônia, só eu sei quantas vezes eu tive, não vou nem dizer. Só eu sei. E minha esposa, muitas vezes sofrendo do meu lado. Eu louvando a Deus porque não foi sobre ela. Porque o peso não estava sobre ela. Ela já estava sentindo muito. Já estava sobrecarregada. E eu fiquei imaginando, muito obrigado, Senhor, por jogar isso nas minhas costas. E não nas costas da minha esposa. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Isso é zelo, isso é amor por ela. Só que os homens aprenderam a se acomodar. Porque quando a mulher assume, é muito fácil eu ficar acomodado com tudo isso e deixar ela levar, leve. E aí nós temos uma cultura de mulheres estressadas, cansadas, deprimidas, sobrecarregadas. Porque nós temos homens que não assumem a sua postura. E que quando querem assumir, fazem a base da força, fazem a base do machismo e não na base da dependência do Senhor, da vida de santidade. Mulheres, se deixem cuidar, se deixem ser amadas. Vocês estão reclamando de serem cuidadas pelo Senhor. Então a posição de ensino, a autoridade que o texto diz do homem, não é uma posição para mandar e desmandar. A ideia não é essa, a ideia não é cargos e status. A ideia é Deus colocou na sua vida alguém para te ajudar. Para não permitir que o primeiro pecado se reproduza. Que você seja enganada e o teu marido não te avise. O teu marido não te alerte, não te ensine, não cuide de você. Mais coerente do que o texto bíblico, mais beleza do que isso não existe. Isso quebra toda a ideia de preconceito, de machismo contra a Bíblia. Concordam? É uma outra visão completamente. E pastor, e a mulher não cuida do homem não? É só o homem que cuida da mulher? A mulher cuida do homem. Cuida do homem como? Usando as suas mãos, como o texto diz, para fazer boas obras. Existem muitas maneiras da mulher cuidar do seu marido. Ou não existe? Muitas. E no próximo culto a gente vai ver uma maravilhosa. A missão da maternidade. Versículo 15 do texto de 1 Timóteo. Próximo culto a gente vai trabalhar o feminismo e a maternidade. Estão todos convidados a participarem do Dia das Mães na nossa igreja, próximo domingo. Tá bom? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos alerta e nos ensina para não usar os textos bíblicos de maneira opressora ou de maneira a justificar os nossos equívocos e erros. As mulheres sofreram